Taíde, juiz do programa Novos Rumos da Execução Penal. Pronto, doutor Fábio, eu queria que o senhor repetisse um pouquinho para mim o seu primeiro contato com a APAC Macau, que o senhor estava me dizendo que começou desde o início, que o senhor acompanha de longe o trabalho. Eu queria que o senhor retomasse a partir daí e desse... Eu comecei já quando a ideia foi trazida aqui pelo desembargador Rafael Godeiro e também pelo juiz Gustavo Marinho. Desde esse momento eu me aproximei das ideias e fui lentamente, né, se envolvendo, né. A princípio tinha uma aversão, achava que, né, tinha resistência com essa ideia, mas naturalmente essa resistência foi quebrando. Inclusive eu fui a Minas Gerais, tive contato direto com o sistema, conheci, passei alguns dias conhecendo a metodologia e finalmente, né, rompi todas as minhas dúvidas a respeito da APAC. E estou absolutamente convencido que é uma alternativa viável para o Estado, por muitos motivos. Como eu sou professor, então eu trabalho dentro da ideia também, da ideia estrutural, procurando saber os princípios que norteiam e que se tem base para a defesa de um modelo como o da APAC. Eu entendo que sim. Primeiro, quais são as vantagens para o Rio Grande do Norte? As vantagens são muitas. A principal é que já é uma metodologia testada, então o Estado do Rio Grande do Norte não precisa criar uma metodologia, implantar um programa, desenvolver pesquisa, fazer testes, né? Acertar e errar. Essa metodologia já tem, né, sucesso em alguns estados, então nós poderemos aproveitar, não precisa criar nada novo, aproveitar uma técnica, uma metodologia já em andamento. As vantagens de aproveitar uma metodologia em andamento. As vantagens são muitas. Uma das principais é o custo. Se você aproveita uma metodologia que já é em andamento, você está barateando o custo. A APAC já é um sistema barateado. Então você vai pegar as vantagens de ter um sistema barateado, um sistema de sucesso, né, e trazendo para o seu estado, né, que é um estado que não tem grandes recursos financeiros para fazer investimento no sistema carcerário. O sistema carcerário ele custa muito mais do que o investimento no sistema educativo. O sistema carcerário, como parte do sistema de segurança, ele tem muitas semelhanças com o sistema educativo, mas a gente tem que perceber que ele não pode e não é complementar ao sistema educativo. Ele não consegue ser complementar ao sistema educativo. Ele é muito mais caro que o sistema educativo. O Estado do Rio Grande do Norte não teria condições, recursos, a possibilidade de alocar recursos necessários para fazer um sistema carcerário que fosse complementar ao sistema educativo. Então nós não podemos ter essa ilusão que vamos construir grandes penitenciárias, que vamos construir programas de ressocialização, acesso ao emprego dessas pessoas que estão encarceradas. Não. Existe uma desvantagem, muitas desvantagens do sistema carcerário comum, do sistema carcerário tradicional. Uma das desvantagens que eu já mencionei é o fato de ser extremamente caro, muito mais caro que o sistema educacional. Mas tem uma outra desvantagem, que é uma desvantagem comum a qualquer sistema carcerário, é o fato do cárcere, da prisão, ela dá um tratamento uniforme a todos que lá estão. Então esse modelo uniforme é um modelo em que coloca todo mundo nas mesmas condições. Então é como se você imaginasse o seguinte: todo mundo que entra no sistema carcerário entra com a mesma capacidade de aprender. Todo ser humano tem a mesma capacidade de aprender. Ora, essa ideia de que todo mundo da sociedade está no mesmo patamar, na mesma capacidade de aprender, isso é uma ideia do sistema educacional do final do século XIX, que está absolutamente superada dentro do sistema educacional. E se está superada dentro do sistema educacional, por que não vai estar dentro do sistema penitenciário? Evidentemente também essa ideia está superada dentro do sistema penitenciário. Então imagine você criar um sistema penitenciário que seja uniforme a todo mundo. Primeiro, além de ser caro, né, será ineficaz. Então é gastar dinheiro inutilmente. Você, para ter um sistema penitenciário que atendesse às necessidades de quem entra,
Você teria que quebrar essa uniformidade, de modo que ele se adaptasse às condições de aprendizado de cada pessoa que entra ali. E isso não é possível, pelo menos nos estados mais pobres. Em estados com maiores recursos, eu posso ter muitos programas, e cada um dos programas de política criminal vai fazer a variação. O Rio Grande do Norte não consegue fazer isso. Mas com a PAC a gente chega perto. A PAC é uma solução, é uma solução que rompe o modelo tradicional. Então, pelo simples fato de romper esse modelo tradicional, que é o modelo uniforme, que dá um tratamento igual a todo mundo, que não, como não vai atender a todo mundo, ele só atende no que diz respeito à violência, à coerção, porque isso ele é uniforme na violência e na coerção, agora não uniforme no tratamento, e não é uniforme no tratamento porque é impossível ser uniforme no tratamento, nem a escola hoje consegue ser uniforme no tratamento. A PAC ela é uma unidade autônoma, vamos chamar de unidade autônoma, é uma alternativa ao sistema tradicional. Ela não se propõe, da forma como eu penso, ela não se propõe a substituir o sistema penitenciário tradicional. Não se propõe, pelo menos no Rio Grande do Norte, isso a curto ou a médio prazo isso é inviável. Você tem um grande sistema pacquiano, né, que consiga absorver toda a demanda carcerária. Mesmo porque nem todo mundo que está dentro do sistema carcerário deseja ir à PAC. Nem todo mundo que está no cárcere, na prisão tradicional, deseja ir à PAC. E muitos que estão na PAC preferem fugir ou retornar ao outro sistema. Porque o outro sistema é muito mais permissivo, é muito mais liberal do que o apacquiano. O sistema apacquiano é um sistema disciplinar, de controle permanente. E que esse controle permanente é exercido não de forma, numa forma vertical, de cima para baixo, com uma diretoria determinando ordem, mas de uma forma horizontal, em que há um controle de um para o outro. Uma das propostas da metodologia APAC é promover a ressocialização e devolver aquele indivíduo para a sociedade, devolver aquele indivíduo transformado para a sociedade. Para isso é preciso também a participação da comunidade, e a APAC termina quebrando um pouco desse tabu de que o egresso do sistema prisional ele não volta bem para a sociedade. Essa proximidade da APAC com a comunidade pode quebrar isso também. E é importante que haja a participação eu concordo, isso é uma das grandes vantagens da APAC, que é fazer o que o sistema tradicional não consegue. O sistema tradicional ele não consegue ele envolver a comunidade. Se você for pegar a nossa lei de execução penal, que é uma lei de 1984, ela já traz as criações dos conselhos da comunidade. Isso desde 1984. Até hoje, esses conselhos não funcionam adequadamente. Praticamente não existe nenhuma cidade em que, né, funcione esses conselhos. E onde há conselho da comunidade, são projetos mais individuais, por iniciativas pontuais dos juízes. Eu não tenho uniformização. Por quê? Em 84 já se pensava em criação dos conselhos da comunidade. Ora, se pensava em conselho da comunidade porque já se sabia que não há sistema penitenciário sem envolvimento da comunidade. E isso é por conta de um princípio que rege o sistema carcerário, um princípio que vai dizer o seguinte: ora, se você pertence à comunidade, se a pessoa que comete um crime, uma transgressão, um criminoso, um desviante, comete um crime na comunidade, esse problema é da comunidade. É da comunidade. E como é que eu posso tratar esse problema? Eu trato esse problema com soluções a partir da comunidade. Como resolver o sistema penal sem o envolvimento da comunidade? Não há possibilidade. Eu tenho que ter envolvimento da comunidade. Quais são as formas de envolvimento da comunidade? As chamadas penas alternativas são importantes formas de penas, de aproximação entre condenado e comunidade. No Rio Grande do Norte, né, houve uma desarticulação das centrais de execução de penas alternativas. O Estado incentivou em determinado momento, mas hoje elas estão todas essas centrais de execução de penas alternativas passam por dificuldades. Nós temos um aqui,
eu não sei se a de Mossoró já funciona. A vara de execução de penas alternativas não existe no Rio Grande do Norte, por exemplo, uma unidade específica para tratar das penas alternativas. As penas alternativas são importantíssimas para o sistema carcerário porque elas são penas que fazem a aproximação e dizem para a comunidade, ó, essa pessoa aqui, esse sujeito que cometeu o crime, ele cometeu o crime, mas isso não é problema só da justiça, não. A justiça ajuda, mas isso é um problema da comunidade. E não vamos pensar, porque a gente está punindo ele, que a comunidade vai ter a solução do caso, não. Não é assim. A solução do caso passa pelo envolvimento dessas duas partes interessadas, porque o sistema nosso, né, proíbe a prisão perpétua. Qualquer que seja o dia, ele tem que voltar para o lugar de onde ele saiu, da comunidade. E os problemas serão resolvidos com a participação direta da comunidade. A APAC consegue fazer isso também, inclusive para aquelas pessoas que estão cumprindo regime fechado. Então, o que eu falei aqui das penas alternativas, as penas alternativas são aplicadas àquelas pessoas condenadas com até 4 anos, mas as pessoas que são condenadas a uma pena superior, né, no regime semiaberto ou no regime fechado, elas que não tenham direito a penas alternativas, elas podem ter participação de um sistema penitenciário que tenha envolvimento comunitário. E a APAC é esse sistema. Eu posso ter muitos outros sistemas, mas o que eu estou dizendo é que já existe um criado que garante esse envolvimento da APAC. Eu me lembro de quando eu visitei Minas Gerais, e